Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje avançamos nesta preparação já imediata e próxima para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos agora este trecho do Evangelho de São Mateus, tirado ainda do primeiro capítulo do texto que o evangelista nos narra a origem divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda ontem ouvimos o evangelista nos narrar a origem humana de nosso Senhor Jesus Cristo através daquele texto em que ele dizia, não é, a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e então descrevia ali toda a genealogia humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ele nos narra a sua origem divina, mostrando que é por obra do Espírito Santo que ele foi concebido no seio da Virgem Maria, Nossa Senhora. Por isso ele diz mais uma vez, a origem de Jesus Cristo foi assim. No Evangelho de ontem ele começava, não é? Origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E agora, ao narrar então esta geração divina, ele nos mostra que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então já não é mais como no Evangelho de ontem, que mostrava a ação humana, que dizia, não é? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Pois bem, eram homens que geravam, era uma ação humana. Agora o Evangelho diz, não é? Ela ficou grávida, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então mostra de fato esta ação divina, não é? É a pessoa do Espírito Santo que age para conceber no ventre da Virgem Maria nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante desse texto em que São Mateus primeiro nos mostrava Jesus como filho do homem, mas agora ele nos mostra Jesus como filho de Deus. Então estamos aqui, não é, diante dessas duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Não é? Serão os dois títulos que nós veremos ao longo de todo o Evangelho de São Mateus: filho do homem e filho de Deus. E muito belo, não é, quando depois, não é, de mostrar esta ação do Espírito Santo, mostra também a respeito de São José, não é? Depois de Maria conceber por obra do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que José, seu marido, era um homem justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então José, além de ser um homem justo, um homem santo, é próprio que o santo seja um homem discreto, seja um homem do silêncio. Não é? Ele resolveu abandonar Maria em segredo. No entanto, enquanto ele pensava nisso, o anjo aparece a ele e lhe diz, não é? José, filho de Davi. Que beleza ele ser chamado com esse título, não é? Porque José é de fato o príncipe herdeiro do trono de Israel. Nós ouvimos pela linhagem genealógica
do evangelho de ontem, quando se narrava a origem humana de Jesus, que a genealogia ela termina ali em José, né? E depois José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então veja só, José, pela linhagem que São Mateus ali nos descreve na genealogia, ele é por excelência o príncipe herdeiro. Então nós estamos diante de um homem nobre, né? Nós poderíamos até dizer que José tinha sangue azul, era um sangue real, não é? Ele era por excelência o herdeiro do trono, por isso ele é chamado aqui José, filho de Davi. Então, se o trono, né, de Israel não tivesse sido usurpado, não é, pelos diversos opressores ao longo da história, e por último aqui, não é, o poder romano que usurpou o trono de Israel, então o verdadeiro herdeiro do trono seria José, o chamado filho de Davi. No entanto, não é, São José se apresenta aqui como esse homem justo, esse homem santo, esse homem discreto, com verdadeira humildade, a quem o anjo disse, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então José, além de ser esse homem justo, além de ser esse homem discreto, do silêncio, é um homem de fé. Ele acredita no poder de Deus, ele acredita na ação do Espírito Santo. E a palavra então diz ainda que o menino será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. É belo o modo como São Mateus também nos apresenta no seu evangelho, não é, esta presença viva, real de Deus no meio do seu povo. Ele é verdadeiramente um Deus que está conosco. E veja, já no primeiro capítulo, São Mateus nos apresenta esta realidade do Emanuel, Deus que está conosco. E no último capítulo do seu evangelho, praticamente o último versículo, é aquele em que nosso Senhor Jesus Cristo, ao se despedir dos seus apóstolos, da sua igreja, então diz, não é? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, São Mateus quer nos mostrar, por excelência, esta presença de Deus no meio do seu povo, essa presença de Deus na igreja. Não é São Mateus também quem nos mostra, não é, que onde dois ou mais estão juntos, unidos, não é, no nome de Jesus, Ele mesmo, o Senhor Jesus, se faz presente. Então, esse título, não é, de Emanuel, Deus conosco, é realmente muito presente em todo o Evangelho de São Mateus, não é? E ao longo de todo esse ano litúrgico que nós estamos apenas começando, nós vamos ver realmente esta presença de Deus no meio do seu povo pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão e irmã, desejo hoje de verdade que Deus também esteja com você, que o Emanuel esteja agora com você para abençoar todo o seu dia, para abençoar toda a sua família. Sinta hoje esta presença de Deus com você. Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.